Isto tem imputado a alguém ou algo. Claro, Pronto, porque nós... Mas eu não consigo ver uma geração assim, e não estou a achar que sou melhor que os outros, não é isso? E se calhar o filho dessa família não é trabalhador. Gostava só de acrescentar. Acrescenta tudo agora o que... É uma coisa tão simples como isso e acho que a gente devia começar a pôr, era o pessoal. Mas eu tenho que defender a juventude. Eu não sou o diretor regional da juventude, por acaso. Eu ainda há bem poucos dias estive no Parlamento jovem e fiz questão de lhes dizer, e vou repetir aqui, e repito, seja em que movimento político for, eu sou professor de natação e estou habituado a falar alto, e falo até me ouvirem. Ou seja, eu sou e vou ser a voz desses jovens, dos jovens que precisam, dos jovens que têm que ser incluídos. Falaram de inclusão aqui, acho que é um tema que a gente deve falar todos os dias. O balanço é, acima de tudo, o diálogo que se cria nesses fóruns. Não é? O balanço é enaltecer a iniciativa da Juventude Socialista, que muito bem chama aquilo que são, efetivamente, os assuntos da sociedade, chama quem de direito e quem na região tem essa responsabilidade a vir aqui, num registro muito informal, que tiramos daqui também opiniões, conceitos, que nos ajudam também a desenvolver naquilo que são as nossas áreas de abrangência e o nosso trabalho. E aqui é uma aprendizagem, ou seja, vir ao terreno, perceber as coisas, faz com que também vejamos as coisas de forma diferente. Estudo, a pessoa, e o Lúcio há bocadinho dizia, estou sempre a falar dele, não é? Mas é verdade, normal. Pronto, é normal. Ele dizia, qual é a expectativa de um jovem, e ainda hoje, se perguntarmos, é trabalhar na administração pública. Porque entra às 8h30 e sai às 4h30, eu estou-lhe a dizer isso porque lido com jovens, a entrar às 8h30 porque sai às 4h30, não trabalha aos sábados, nem domingos, nem feriados, e tem o tempo livre, e, portanto, se será o meu projeto de vida. Acho que foi bastante positivo. Hoje aqui debateram-se questões bastante centrais, como a questão da juventude e o futuro em termos de empregabilidade, de educação, da sua qualificação. E efetivamente ver a comunidade jorgense aqui reunida a defender e preocupada com estas questões é realmente sinónimo de que temos caminho a construir aqui e conjuntamente com as políticas que existem em termos de governo regional, certamente será aqui uma junção de fatores positivos no sentido de podermos desenvolver a própria comunidade jorgense a este nível. Eu acho que melhorou-se vários níveis, nomeadamente a nível da qualificação destes jovens, através das políticas de educação, da própria formação profissional, que tem sido aqui bastante impulsionada, não só em termos do governo regional e com o apoio do financiamento comunitário, mas também os próprios programas de emprego, no sentido de estabilizar estes jovens em termos da própria região autónoma. Ou seja, há um acreditar por parte do governo regional nas potencialidades destes jovens, ao investir em programas de estágio, em programas de apoio à contratação e efetivamente tornar, ou seja, enriquecer o capital humano da região com estes jovens que são uma mais-valia e certamente o futuro da região autónoma. O percurso individual, familiar, de uma pessoa tem forte influência na questão da empregabilidade. Isto não é nenhuma novidade, eu não estou aqui a dizer nada de novo, mas perante um contexto muitas vezes que não é favorável, existem exemplos de pessoas que conseguiram dar a volta à situação e muitas vezes com a ajuda de recursos que as políticas públicas disponíveis na região e em outros países, mas no caso nós estamos nos Açores, ajudam efetivamente e há jovens que conseguem ser proativos e utilizar essas respostas em seu benefício e conseguirem dar a volta à situação que às vezes num contexto familiar e económico menos favorável de onde provém. Efetivamente, o facto de se ter mais habilitações é condição para se ter uma empregabilidade garantida. Não é uma condição sine qua non, mas ajuda muito. E, efetivamente, as provas dadas é que nós, em termos de colocação de ofertas de emprego, nós temos cada vez mais colocado as pessoas que têm maior nível de habilitação. Portanto, isso é visível e os dados públicos em termos de desemprego e das colocações de ofertas efetuadas, nós colocamos sempre as pessoas com mais habilitações, nomeadamente com mais que o 9º ano. Porque ainda, infelizmente, na região, e também é de conhecimento público, ainda existe uma taxa de pessoas que têm uma baixa qualificação escolar.
bastante elevada. Não é desejável, mas portanto, já não é tão grave como foi há alguns anos atrás. Nós já tivemos taxas de abandono escolar que ascendeu aos 44%. Neste momento ela anda à volta dos 20, 27%, mas efetivamente ainda continua a ser uma situação bastante preocupante e, como disse aqui o Lúcio, nós aqui estamos e se o Governo e todas as políticas que ele desenvolve vão no sentido de reconhecer que efetivamente há muita coisa que está bem, mas há muita coisa ainda que falta melhorar. Algumas competências académicas, às vezes ir para o CAU, e eu não tenho nada contra os CAUs, porque os CAUs são necessários, porque há pessoas que, há indivíduos que pelas suas problemáticas têm que ir para o CAU, mas há outros que se calhar podiam ter outras saídas. E muito se conversou, muito se falou acerca disso, até porque para aí há 14 anos talvez, que se começou aqui nesta escola com uma primeira turma de despiste e orientação vocacional, numa altura em que não se sabia ainda muito bem o que eram as UNECas e como é que funcionava, e quando se percebeu que com aqueles alunos não podia ser como os outros, estar com eles dentro da sala de aula e só transmitir conhecimentos e tentar que eles aprendessem da forma como os outros, tinha que passar muito por uma aprendizagem prática, por adquirir competências práticas, competências de vida, competências sociais, porque muitos deles tinham essa dificuldade. E isso não pode ser feito só dentro da sala de aula convencional, só com um quadro, as cadeiras, as carteiras e fichas. Não pode, ou achávamos nós que não podia, que era preciso ir mais além, ter mais além. Verificamos que em algumas escolas de países que são considerados mais evoluídos do que o nosso e que em termos de educação estão mais à frente, tinham para os próprios alunos normais, ditos normais, valências que a gente aqui não tínhamos sequer para os nossos da educação especial. Reparamos que havia, em algumas escolas, havia cozinhas que tinham dificuldade, por exemplo, a matemática, e que na hora de matemática, em vez de estarem na sala de aula de matemática, a terem a matemática, e que não conseguiam ter aquela matemática, estavam na carpintaria, porque na carpintaria desenvolviam competências matemáticas, as medições, as formas, se calhar, geométricas. As formas geométricas, todas essas coisas para construírem. E a gente começou a pensar e com muito brainstorming, e se nós fizéssemos um centro que servisse de apoio aos nossos alunos e que eles, em vez, por exemplo, de fazerem ou aprenderem como é que se faz uma sopa no papel, desenha os alimentos que precisas para fazer esta sopa, ou pinta os que são adequados, ou escolhe aqueles que comprarias no supermercado, ou calcula quanto é que custaria, porque é que não vamos com eles às compras, porque é que em vez de fazerem desenho, porque é que não fazemos mesmo. De repente aparece a Direção Regional da Juventude, muito oportunamente, com o curso, com a formação. O fórum desta noite, que se intitulou Destinos Diferentes, Oportunidades Iguais, eu faço um balanço muito, muito positivo. Deste fórum saiu, sem sombra de dúvidas, que os jovens se interessam pela vida ativa na sociedade, que os jovens querem saber, que os jovens se importam e que os jovens não estão de todo, de uma forma geral, desmotivados. Os nossos oradores tiveram uma prestação fantástica, esclareceram o nosso público em todas as questões e foi muito importante perceber que daqui saíram ideias muito, muito importantes para conseguir ultrapassar as barreiras que podem existir ainda na nossa sociedade para dar a todos os jovens as mesmas oportunidades em termos de progressão de estudos e de empregabilidade. A Juventude Socialista de São Jorge convida sempre as restantes juventudes partidárias para as suas iniciativas. Convidámos a Juventude Popular e a Juventude Social Democrata, que por motivos de saúde não pôde estar presente. A Juventude Popular marcou presença, e muito bem, e daqui e da presença deles sempre constante em todas as nossas atividades,
eu tiro que o importante é mesmo isto, perceber e desmistificar aquela ideia de que os jovens não se interessam, porque não é verdade, os jovens interessam-se, os jovens querem participar, querem ter uma voz ativa. O próximo evento está agendado já para o próximo mês, é um evento com um cariz um bocadinho diferente, de solidariedade, e está agendado já para o próximo mês, aguardem novidades. Vou tocar naquilo. Eu gosto de bichos, mas a curiosidade de saber o que é que está fora da caixa. Isto já não se vê. As crianças e a sociedade que estamos a criar cada vez está mais no comodismo. Por isso, por mais iniciativas que haja e aquilo que estava a dizer dos programas, claro que há um conforto enorme de eu vou fazer o estagiário, o que seja, mas depois eu vou ficar em casa. Ou aqueles programas que até dão acesso ao desemprego, depois vou receber o subsídio de desemprego e fico em casa. A expectativa, quando se chega à Direção Regional de Emprego, é qual é o programa que tem para mim. Mais do que o programa que eu tenho para os jovens, a minha preocupação é que resposta é que eu tenho para esse jovem em termos de lhe dar as ferramentas necessárias para que ele entre no mercado de trabalho de imediato. Para que ele faça um percurso neste sentido. O programa é uma forma é um meio para, não é o que é definitivo. E às vezes fico triste, e aqui o desabafo, perdoem-me o desabafo, é ver jovens que se agarram aos programas de emprego, que são instrumentos provisórios, como resposta definitiva, pelo menos por enquanto eu tenho isto e depois logo se vê, quando efetivamente tenho que perspectivar um futuro neste sentido. Não estou a criticar, nem estou a imputar isto a todos os jovens açorianos, que eu acredito que senão não teríamos a massa crítica que temos, mas efetivamente os jovens açorianos, e num contexto de crise, que já houve, de 18, com uma taxa de desemprego de 18%, com respostas como nós tivemos de vários programas, que vão destes programas de estágio, os tão afamados programas ocupacionais, os programas de apoio à contratação, nós temos N programas de emprego. Sempre existiram, claro que eles vão evoluindo e vão se adaptando aos contextos socioeconómicos que vão surgindo, mas eles são respostas provisórias. A sociedade tem que estar preparada para perceber que tem uma responsabilidade perante os jovens, não é? Quer dizer, e é esta a forma que tem que ser vista esta questão do contexto socioeconómico. Naturalmente que, se um aluno que não tem bom aproveitamento escolar, também não pode ser rotulado, não é? Isso também acontece, infelizmente, não pode ser rotulado pelo facto do seu contexto, ou seja, da sua integração social baseada naquilo que são as profissões dos pais, ou aquilo que os pais foram ou são, serem, de alguma forma, direcionados na linha de que o aluno, que o pai é pobre, ou que o pai teve problemas com a justiça, ou não sei o quê, ser o aluno a pagar por isto. E é aí que a sociedade entra. Entra com a educação, entra com a ação social, entra com o desporto, entra com tudo. Mais do que olhar para o estatuto socioeconómico das famílias, eu acho que o fator mais importante é a motivação. E é a motivação que o jovem tem para ultrapassar as dificuldades que tem, ou as dificuldades familiares, as dificuldades financeiras. Quer dizer, hoje em dia eu acho que não há muito, ou não se pode dizer ninguém vai estudar porque não tem apoio, ou porque não tem dinheiro, ou porque vem de uma família desfavorecida. A escola tem apoios, há os apoios da ação social, há o transporte é gratuito. Eu acho que não se pode falar muito no estatuto socioeconómico como sendo o fator principal para não se adquirir a escolaridade ou para não se seguir. Eu acho que o mais importante é a motivação do jovem, é a motivação da família. Há estudos que indicam que os estatutos socioeconómicos mais elevados incutem nas crianças e incutem nos jovens maiores motivações, maior sentido de independência, maior vontade para uma autossuficiência financeira, a escolha da carreira, a escolha da profissão, profissões mais que venham a ser mais bem remuneradas, e que os estatutos, as famílias que vêm de estatuto socioeconómico mais baixo tendem a influenciar
os jovens no sentido de uma maior conformidade, isso acaba por levar a sentimentos de baixa autoestima, acaba depois de uma certa forma a levar ao insucesso escolar. Não me parece que seja tão linear assim, e a nossa sociedade é uma sociedade muito pequena. Eu acho que isso aqui não se verifica ou não se devia verificar. Eu acho que o mais importante mesmo é incutir a motivação para. E nesse aspecto os pais, que são o primeiro meio de socialização da criança e depois do jovem, são o maior motor. Se os pais também valorizarem a escola, o saber escolar, já estão a ajudar a ultrapassar a barreira socioeconómica. Se a gente recuar algumas gerações atrás, quem é que estudava? Estudavam os dos níveis mais altos, não é? Mas havia já aqueles pais que de níveis socioeconómicos mais baixos faziam grandes sacrifícios pessoais, faziam grandes sacrifícios financeiros para que os filhos estudassem, porque sabiam que era uma forma dos filhos atingirem um patamar superior, dos filhos atingirem algum sucesso na vida, e faziam. Hoje em dia, por muitas dificuldades que hajam, acho que elas não são tão acentuadas como eram antes. Há apoios, há incentivos, há forma de se ultrapassar isso. Tu achas que isso depois se vai a traduzir na parte do emprego? A mensagem que eu queria dizer, posso ficar aqui e explicar todos os programas que nós temos. Temos os programas de estágio, que são beijamente conhecidos, desde o estagiário L, desde o estagiário T, nós temos o estagiário U, para quando estão ainda em fase de ensino, ou seja, enquanto estão a tirar a licenciatura. Nós temos agora um novo programa, o Reativar Mais, para jovens que terminam os programas de formação no âmbito Reativar. Nós temos os programas de apoio à contratação, para quando terminam os estágios, apoiamos as empresas para contratar os jovens e os outros desempregados. Nós temos programas de incentivo à estabilidade laboral, ou seja, depois de acabarem esses programas de apoio à contratação, para que eles se mantenham e permaneçam nas empresas. Ou seja, eu poderia estar aqui toda a noite a falar de imensos programas, mas efetivamente é esta a resposta que nós queremos para os nossos jovens açorianos, é esta a oportunidade, é esta a diferença que nós queremos que sejam as oportunidades que nós vamos dar. Essas respostas são provisórias, ou seja, vão no sentido de dar oportunidade a... Pode ser uma montra. Uma montra. Mas aí, ser se uma calhar, montra. entra a falta de um projeto de vida. Sim, que é a tal motivação que falava. É a Ou motivação seja, e a construção de um projeto de vida. Os jovens são parte da sociedade, integrante. Não são gente à parte, não são uma faixa etária que só interessa quando é para resolver os problemas e tal, e não sei o quê. E custa-me, e permita-me que lhe diga isto, custa-me quando dá esses exemplos e generaliza. E generalizou e fez muito bem. Porque eu hoje vejo que não há motivação. Não há. Eu posso lhe dar exemplos para esses Açores todos que não falta motivação.